Estou lendo um estudo acerca do livro de Zacarias, a partir do capítulo 8, e o versículo é o 5. Meninos e meninas brincando, isso vai ser a evidência do retorno da nova e sadia vida em família, que servirá como bom presságio para o futuro da nação. Versículo 6, mas tudo isso é prometido para o remanescente, no hebraico Sheirikt, aquele núcleo fiel que, sem a sólida garantia da palavra do Senhor, teria tido pouca razão para esperar coisas melhores. Versículo 7, em tudo isso, Deus diz, salvarei meu povo. Salvar. E vem no hebraico aqui, o salvarei vem Moshia, meu povo. Salvar em hebraico geralmente denota livramento do cativeiro ou escravidão. Provavelmente duas ideias estão combinadas aqui. Certamente o remanescente representava a misericórdia salvífica de Deus. Entretanto, ao salvar um remanescente, Deus estava de fato salvando um povo, seu povo, da possibilidade da extinção, ao trazê-los de volta dos cantos mais distantes da terra para receber a promessa renovada da aliança. Confira Êxodo 19:5 e Jeremias 31:33. Versículo 9, o profeta agora passa a oferecer encorajamento para o futuro, extraindo lições do passado. Os versículos 9 a 17 formam um sermão de duas partes. A primeira contrasta a situação desanimadora do passado com a gloriosa prosperidade do futuro. Fortaleçam as mãos é um desafio aos ouvintes do profeta, que deram ouvidos à sua pregação, para que aproveitem a oportunidade e a responsabilidade de concluir a estrutura do templo. Profetas, os que atenderam às necessidades morais e espirituais do povo de Deus desde que foi iniciado o trabalho material. É provável que Zacarias esteja se referindo a Ageu e a si mesmo, visto que são os únicos de que temos notícia que estiveram ativos nesse período específico, 520 a 519 a.C., Ageu 1, 6 a 11, especialmente versículo 12 e 2 do 15 ao 19. Antes do início desse trabalho, a situação comercial e civil era desesperadora. Tanto os homens quanto os animais viviam abaixo da linha da pobreza, e o perigo constante estava à espreita de quem viajava a qualquer distância em virtude dos adversários. No hebraico, Sar, muito provavelmente uma referência aos samaritanos, que se tornaram hostis quando sua oferta de ajuda na reconstrução foi rejeitada. Esdras 4, do 1 ao 6. E assim todo o tecido de uma sociedade antes pacífica e feliz se rompeu, porque cada um era contra o seu próximo. Mas agora esse tempo passou. No versículo 12, haverá uma rica semeadura. Essa frase de abertura é um tanto obscura. A Bíblia Ara exagera na tentativa da tradução do sentido hebraico. Porque haverá sementeira de paz. A BJ parece preferível, porque a semeadura será em paz. A Neb em inglês é semelhante e traz eles semearão em segurança, traduzindo o hebraico shalom de forma menos comum, embora perfeitamente aceitável, e que pronuncia o que segue: vinhas ricas e uma terra em geral frutífera. Nisso,
Zacarias está claramente lembrando o testemunho de Ageu, qual observou a quebra da colheita em virtude da falta de orvalho e chuva, Ageus 1:10, mas que de forma semelhante prometeu a volta de ricas colheitas como sinal do favor de Deus. Ageus 2:19. Versículo 13. Assim, o contraste entre o passado e o futuro é agora cristalizado nas palavras finais do oráculo. Judá, antes maldição para as nações, agora se tornará bênção para os outros como povo reunido. Judá e Israel, e por isso há boas razões para que eles voltem as suas mãos com confiança para a obra que Deus planejou. A segunda parte do sermão destaca novamente a necessidade da cooperação do povo com Deus para gerar uma nova era de bênçãos. Versículo 14. As calamidades de anos passados eram todas parte do desígnio geral de Deus. Versículo 15. Mas de forma não menos planejada, os melhores dias que virão também têm um propósito. Versículo 16. De seu lado, o povo precisa manter a honestidade como padrão de conduta. A lei civil aplicada nos tribunais precisa ser caracterizada pela equidade e assim estabelecer uma sociedade harmoniosa. Coisas ofensivas como ódio e juramento falso precisam ser removidas. Versículo 18 e 19. O profeta tratou de princípios éticos e espirituais gerais que estão na base de toda a observância exterior. Com base no que ele disse e na forma que disse, está evidente que sua digressão da pergunta específica que lhe foi feita, 7:3, foi por uma boa razão. Agora, ele passa a responder àquela pergunta. Os jejuns solenes que ele enumerou devem tornar-se festas, no hebraico moed, felizes, e por isso é necessária a preparação do coração por meio da grande valorização da verdade e da paz, exemplificada nos relacionamentos marcados pela generosidade e na busca da justiça social. Versículo 20. Anteriormente, na profecia, há uma insinuação da universalidade espiritual. Confira 2:11. Isso é agora ampliado para formar a conclusão da primeira parte do livro. Povos e habitantes de muitas cidades, ou seja, pessoas de uma grande diversidade de nacionalidades, dizendo: vamos logo buscar o Senhor dos Exércitos. Versículo 21. O tom é de urgência, pois a última frase diz literalmente: deixe-me ir também, eu mesmo já estou indo. Pierre Ancroyd sugere, PCB, página 651, que essa exclamação possivelmente reflita ou a primeira pessoa de 3.5 ou o comentário entusiasmado de um dos primeiros escribas a trabalhar no texto. Versículo 22. Jerusalém já não é vista como o coração do judaísmo, mas como centro das operações de Deus em todas as nações e como cumprimento glorioso da promessa dada a Abraão. Gênesis 12:3. Versículo 23. Naqueles dias está em contraste com agora. Versículo 15. E provavelmente é sinônimo de naquele dia de outros textos proféticos. Isaías 4:1 e 17:7, Ezequiel 29:21, Oséias 2:16, Amós 8:9, Ageu 2:23. 10 homens, um número que denota completude. Levíticos 26:26, 1 Samuel 1:8. De todas as nações, o termo hebraico goi era e ainda é hoje usado pelos judeus como uma expressão de desdém na referência aos não-judeus. Agarrarão firmemente a barra das vestes de um judeu. O verbo aqui, no hebraico hazak,
pegar ocorre duas vezes na frase e denota uma ação impulsiva, mas profundamente sincera, provavelmente um apelo por amizade. Assim, J.G. Baldwin, Hagai, Zecaria, Malachi, página 156, confira 1 Samuel 17:35, e talvez deva ser comparada a uma ação semelhante no Novo Testamento. Mateus 9:20. O judeu singular como tal é mencionado raramente no Antigo Testamento, fora de Esdras e Neemias. A sinceridade do não-judeu é demonstrada por sua confissão. Deus está com o seu povo. A evidência fornecida pelo genuíno avivamento e pela reforma entre o povo de Deus deve ser convincente. Confira Isaías 7:14, 1 Coríntios 14:25 e João 14:17. A verdadeira espiritualidade é atraente para aqueles que exercem a fé genuína, mas para os outros pode ser um estorvo. A universalidade com que termina a primeira parte do livro não é, portanto, de conveniência gerada por diálogo ou deliberação. É a obra de Deus iniciada por Ele e medida por seu povo. A glória de Deus não será completamente manifesta enquanto Ele não for universalmente reconhecido na plenitude em que se revelou para Israel em primeira instância, mas essa glória só será manifesta por meio do que Ele mesmo fez. Segunda seção, profetas messiânicos, profecias messiânicas, 9.1 a 14.21. Primeiro, a restauração de Judá, capítulo 9, versículo 1 a capítulo 11 a versículo 3. Primeiro, invasão divina, 9 do 1 a 8. As diferenças marcantes entre a primeira e a segunda seções do livro, confira a introdução, concentram-se principalmente no sentido da urgência acerca das promessas da primeira seção. As diferenças marcantes entre a primeira e a segunda seções do livro concentram-se principalmente no sentido da urgência acerca das promessas da primeira seção, associadas particularmente ao tema da reconstrução do templo nos seus trechos finais, enquanto na segunda seção há um tom apocalíptico mais acentuado e uma conotação messiânica mais forte. Mesmo assim, as duas seções estão evidentemente ligadas pela ênfase dada ao plano do livramento divino. Se, como mostra o texto, o templo e o seu futuro estão em primeiro plano na mente do profeta, na primeira seção, especialmente capítulo 7 e 8, o fato de que horizontes diferem e mais indefinidos pareçam estar em vista na segunda seção, intercalados com uma série de passagens proféticas relativamente breves, com estilo em geral diferente, não precisa ser considerado indicação clara de autoria diferente. Vai muito além das evidências sugerir que uma unidade de autoria implicaria uma estranha dupla personalidade. Assim, C. Stuhlmacher, Hagai, Zecaria, Malachi, in the Jerome Biblical Commentary, página 395, versículo 1, peso da palavra do Senhor, ARC, refletindo o texto hebraico da NVI, é abreviado por a advertência do Senhor, peso não é, como sugerem algumas versões, um título a ser sobreposto à obra, mas introduz a expressão seguinte, a palavra do Senhor. Embora a palavra com frequência seja uma referência a um oráculo profético, isso não representa dificuldade alguma aqui. Oráculo no hebraico é massá, ou massa, né? No caso, massa que tem uma identificação no A ali. Se fosse no S seria machá, né? Uma forma de definir o que é no hebraico. É derivado do verbo nazar, levantar, daí peso. Então,
oráculo vai ser massa e NASA vai ser levantar. Daí peso. O termo ocorre com frequência em conexão com a obra essencial de um profeta no Antigo Testamento, mas somente em 3 ocorrências é ligado imediatamente a expressão a palavra do Senhor, aqui em 12:1 e em Malaquias 1:1 descreve um peso colocado sobre os ombros do profeta. Uma mensagem que não pode de maneira alguma ser anunciada com facilidade, assim submetendo um profeta a grande compulsão. A NVI traduz incorretamente contra a terra de Adraque. A preposição hebraica aqui significa em, na, como traz a BJ. O topônimo Idraque não é mencionado em lugar algum no Antigo Testamento, a não ser aqui. Provavelmente deve ser identificado com uma cidade no norte da Síria, Atarica, assim chamada em inscrições cuneiformes de Assíria. Confira JB Pritchard, Anet 1955, página 282 a 283. A palavra do Senhor também cairá sobre Damasco literalmente, e Damasco seu lugar de descanso. Damasco, a capital da Síria, era inimiga tradicional de Israel. A mensagem aparentemente é que a palavra do Senhor, tendo operado em Judá, começa a ter influência sobre seus vizinhos, porque os olhos do Senhor estão sobre toda a humanidade. A ARC traz porque o olhar do homem e de todas as tribos de Israel se volta para o Senhor, que é uma tradução literal do texto hebraico. Mas Adam, homem, em hebraico pode ser confundido na transmissão textual com Aram, uma pequena diferença na escrita da letra Dalet, que é o D para nós no português, trocando-a por Esh, que é um R, né? Ao invés de Adão seria Aram, semelhante à anterior, só que mais arredondada. A mesma forma, olho de, no hebraico Eie, pode ser confundido com cidades de Are, embora isso seja menos provável. Por isso precisamos nos esforçar para ficar mais próximo do significado que o contexto parece exigir. Por esta razão, talvez seja melhor ler: porque os olhos do Senhor estão sobre Arã, Síria, assim como estão sobre todas as tribos de Israel, que segue com naturalidade a primeira parte do versículo, como também se conecta de maneira adequada com o que segue. Confira a BJ, que traz ainda outra possibilidade. Versículo 2, Ramat, mencionada em Amós 6:2 como cidade de alguma importância. As referências mais antigas no Antigo Testamento mostram que esse lugar perto do rio Orontes era uma colônia autônoma, Gênesis 10:18, que em certa época teve boas relações com Israel. 2 Timóteo 8:9, 1 Crônicas 18:9. Foi também o cenário da perseguição de Nabucodonosor ao exército egípcio após a batalha de Carquemes em 605 a.C. D.J. Wiseman, Chronicles of Chaldean Kings, 1956, página 69. A cidade ainda existe hoje e é conhecida como Ramá, entre Alepo e Damasco. Tiro era uma cidade industrial importante em épocas antigas e era lembrada particularmente por causa de seus acordos comerciais com Davi e Salomão mais tarde no século 8 a.C. Tiro passou a ser pressionada pela Assíria e seu futuro foi retratado de forma sombria por Jeremias e Ezequiel. Jeremias 27, do 11, Ezequiel 26:1 e 28:19. Vê um esboço importante da história de Tiro em D.J. Wiseman, Tiro NBD, página KIT, History of Syria, Londres, 1951. Sidom foi uma das primeiras cidades fenícias e era especialmente conhecida por seu porto, embora sejam muito sábias.
Isso, como J.G. Baldwin observa, Hagai, Zecaria, Malaquias, página 159, é uma tradução incorreta. O verbo está no singular, é muito sábia. A expressão deve ser lida, então, como o início da próxima frase, para trazer, embora seja muito sábia. Tiro construiu para si uma fortaleza. Aqui temos também um jogo de palavras, Tiro no hebraico Sor e fortaleza no hebraico Mazor. Acumulou prata e ouro, Irão rei de Tiro, confira 979-945 a.C., construiu um caminho elevado, ligando o porto à sua fortaleza, 2 Crônicas 8:5. Essa referência a ouro e prata, assim como reflete a afluência geral da economia de Tiro, possivelmente reflita também a importação de ouro e prata, uma operação realizada com a colaboração de Salomão, 1 Reis 10:22 e 2 Crônicas 9:21. O Senhor se apossará dela e lançará no mar. Apesar de sua força e recursos financeiros, Tiro está destinado à destruição. O seu poder no hebraico Ail é provavelmente uma referência abrangente à sua força econômica e suas imensas defesas. O substantivo hebraico certamente abarca os dois significados, e o que sobrar após o ataque será consumido pelo fogo, exatamente como também Amós havia predito. Amós 1:10. Se algum cumprimento específico desse oráculo deve ser achado na história, provavelmente deva ser visto na conquista de Tiro por Alexandre o Grande, em 332 a.C. Embora a cidade tenha se recuperado depois disso, em certa medida, na época dos Seleucidas, nunca mais se elevou à proeminência antiga. Versículo 5. Ao ver isso, Ascalon ficará com medo, ficará deserta. O profeta adapta livremente um oráculo anterior, pronunciado contra as 3 cidades dos filisteus mencionadas aqui. Amós 1:6. Ascalon compartilha o destino de Asdod na perda de sua população. Gaza compartilha a perda do seu rei com Ascalon. Ecrom será julgada, mais especificamente, confira versículo 7, visto que se sabe que essas cidades dos filisteus perderam a sua independência no tempo de Nabucodonosor. Esse oráculo, em particular, pode ter sido tomado pelo profeta de um autor pré-exílico. Versículo 6. Um povo bastardo, no hebraico Mamizer, ocupará Asdod. O substantivo hebraico ocorre somente 2 vezes no Antigo Testamento. Confira Deuteronômio 23:2. A derivação do substantivo é incerta, mas parece ter alguma conexão com uma raiz árabe, que significa estar imundo, podre. Aqui provavelmente faz referência a uma população multirracial, como a que deu problemas a Neemias 13:24. A Filístia era o território na costa sudoeste da Terra Santa e era ocupado pelos filisteus desde tempos bíblicos antigos. O nome moderno Palestina para a Terra Santa é derivado desse nome. Desde o tempo de Josué, o povo dos filisteus se tornou uma fonte constante de frustração para os israelitas, particularmente durante os reinados de Saul e Davi. Essa menção ao povo filisteu é a última no Antigo Testamento. Confira os verbetes filisteus e Filístia no NBD. Acho que deve ser Novo Dicionário da Bíblia, né? NBD, deve ser mais ou menos isso. O orgulho desse povo, diz o profeta, será quebrado. O seu sistema sacrificial pagão será eliminado. E a Filístia vai se tornar um remanescente, aquele que restar, versículo 7. Isso é, será incorporada ao cerne fiel do povo de Judá, confira 8:6. Ecrom será como os jebuseus. Ecrom, uma das 5 cidades principais dos filisteus, recebe a promessa de um futuro pacífico de coexistência, assim como
a que foi garantida aos antigos residentes cananeus dos arredores de Jerusalém, depois que Davi capturou essa cidade. Tendo assim a fronteira marítima do sudoeste sob controle, a terra agora estará segura. O Senhor vem agora para defender sua terra e seu povo. Os seus olhos, confira 4:10, vigiam a sua segurança para que nenhum invasor ou inimigo viole os seus direitos de propriedade novamente. 2. O Rei Messias 9.9. A fim de ter uma melhor perspectiva do futuro, o profeta focaliza a atenção agora na chegada do rei. Esse oráculo breve é bem conhecido a partir do Novo Testamento, Mateus 21:4 e João 12:14, em que, no entanto, há um desvio considerável no texto hebraico e da Septuaginta, versículo 9. Alegre-se muito, exulte, indica o fervor do anúncio do profeta. Cidade de Sião, no hebraico filha, como já foi observado. Filha é um termo que no Antigo Testamento com frequência denota relações cortadas. Isaías 1:8, Jeremias 4:31, Lamentações 2:1. Esse trecho é uma exceção. Em contraste, Jerusalém recebe a notícia de que o seu tempo de espera acabou. A chegada do seu rei é iminente. Ele é justo, no hebraico sadik, Isaías 9:7 e 11.4. Isso é ativamente justo na correção de injustiças e opressão de épocas anteriores e vitorioso. A Bíblia Ara traz justo e salvador, no hebraico nosha, literalmente salvou, no sentido de que a vitória para ele está garantida. Essa disposição de justiça e salvação, lado a lado, encontra um paralelo nos trechos do servo em Isaías. Assim fica estabelecido imediatamente o vínculo com o servo do Senhor. Confira H.G. Mitchell, H. Zecaria, Malachi, Inlock. E esse fato teria fornecido material essencial suficiente para que o oráculo tivesse proeminência nas narrativas da paixão no Novo Testamento. O rei Messias é humilde, no hebraico ani, indicando que ele vem com mansidão ou em paz. O objetivo hebraico é usado com frequência para denotar os pobres. Era por conta da pobreza que as pessoas muitas vezes sofriam nas mãos de seus vizinhos mais ricos nos dias do Antigo Testamento. E é como reflexo disso que o adjetivo assume o significado de humilde. Confira 7:10 e 11 do 7 ao 11. O rei vem montado num jumento, fortalecendo a imagem de um governante pacífico. O uso do termo jumento, no entanto, possivelmente associa o oráculo à bênção de Jacó sobre Judá, na qual o governante antevisto amarrará seu jumento ao ramo mais seleto. Gênesis 49:10 e 11. A presença de dois animais é produto do paralelismo hebraico. Só se tem em mente aqui um animal. O fato que os dois animais aparecem em uma das referências do Novo Testamento a esse oráculo, confira Mateus 21:7, mais contraste com João 12:14, indica uma obediência rigorosa e literal ao texto hebraico por parte dos evangelistas. Vê um exame exaustivo desse e de outros trechos do Novo Testamento em F.F. Bruce, The Book of Zechariah and the Passion Narrative, JBL, versículo 43, número 2, março de 1961, página 336 a 353. Versículo 10. A tarefa imediata que o rei messiânico enfrenta é atuar como agente da paz de Deus. Por isso, ele abole as armas de guerra. A combinação de forças de Efraim e de Jerusalém é uma indicação da reunificação dos reinos do norte e do sul. Ele proclamará paz às nações. Assim vai trazer uma cessação da disputa não somente em Israel, mas em todo o mundo. Está na essência da sua autoridade fazer isso. É questão de sua proclamação. A única indicação da palavra falada por ele é a de paz, no hebraico shalom. Confira Ageu 2:9. Então o oráculo termina com uma citação livre de Salmo 72:8, em que o autor dá voz ao anseio universal por paz.
A contribuição do profeta para esse anseio está no seu anúncio de que essas esperanças serão satisfeitas finalmente no rei que Deus escolher. 3. A vitória de Judá, 9 do 11 ao 17. Com o cenário